Olá, pessoal, bem-vindo mais um vídeo neste canal, que o tema principal são os felinos e como é que a gente estabelece essa relação com eles. E hoje eu quis trazer um livro muito interessante. Vocês veem que eu tenho bastante livros, muitos deles falam sobre animais, né? E especificamente esse aqui, Conversas com Gatos, tá? De uma comunicadora intuitiva americana que se chama Kate Solisty Matalon. Você encontra na Amazon facilmente. Conversando com os gatos, tá? Conversando com os gatos. Esse livro, ele é muito interessante porque ela traz, da experiência que ela teve, ela fez uma série de perguntas específicas para os gatos e obteve resposta desde o ponto de vista deles, né? Então, o livro se trata disso, de várias perguntas que ela realizou e a resposta dos felinos. E eu, obviamente, o livro tem várias páginas, eu não vou trazer aqui todas as perguntas. Se você tiver interesse e se achar que é interessante, vale a pena adquirir esse livro. Tem 155 páginas, mas eu separei algumas perguntas interessantes que é da prática de qualquer tutor de felino, tá? Então, óbvio, todos os felinos são diferentes. Eu digo que cada ser é um ser, né? Assim como nós humanos também, mas existe um contexto geral que acaba que é uma forma de ser, de pensar que o felino tem. Claro que cada um pode ter a sua individualidade, mas eu achei muito interessante trazer aqui para você como a visão deles é extremamente profunda dentro do ser felino e individual que é o animal, né? Então, eu vou trazer três perguntinhas aqui com as respostas devidas, e depois vou contar também uma história que ela traz bem no início do livro, que foi uma canalização que ela recebeu, tá? Lembrando que ela é uma comunicadora intuitiva americana. É, ela não tem somente conversando com os gatos, ela também tem conversando com os cães e também tem conversando com os cavalos. É, até pouco tempo atrás, que eu saiba, o conversando com os cavalos não tinha em português, somente os cães e os gatos, tá? Então, caso tenha, provavelmente você só vai conseguir na Amazon da americana, tá? Não acredito que deva ter essa tradução do português para os cavalos. Mas vamos lá com os felinos, que é o tema central aqui do nosso canal. A pergunta: qual é a maior lição que podemos aprender com os gatos? Qualquer tutor de felino vai concordar com o que ele respondeu. A resposta é: amor sem apego. A nossa maior dádiva à humanidade é o amor desapegado, que todos os dias lhes serve de exemplo. O amor desapegado é um amor sem expectativas ou obrigações e que nada pede em troca. Esse amor é equilibrado e pleno. Os gatos são grandes agentes de cura, graças à sua capacidade de amar sem apego. Isso lhes dá autonomia e inteireza. Quando a humanidade desenvolver essa capacidade, o mundo será um lugar pleno e completo. Essa é a finalidade da sua evolução. Nós sabemos amar sem apego porque lidamos constantemente com a energia divina, captando-a do alto e armazenando-a no nosso corpo. Somos especialistas em amar com desapego, não só em benefício do nosso próprio equilíbrio e inteireza. Fazemos isso também por vocês. Grande parte da humanidade está desligada da fonte, de Deus. O seu sistema de crenças é o que o separa de outros seres humanos, dos animais, das plantas, dos minerais e da nossa Mãe Terra. Isso está errado. Esse sistema de crenças só lhes causou dor e solidão. E durante séculos vocês tentaram abafar esses sentimentos acumulando poder sobre os outros. Tentaram preencher esse vazio com bens materiais. Muitos de vocês estão agora constatando que adoraram um falso Deus. Nós, gatos, temos pacientemente armazenado energia divina para vocês, de modo que,
quando estiverem preparados para ir para a causa e para Deus, para o divino, possamos escoltá-los ao longo de todo o trajeto. Essa foi a resposta bem profunda, como vocês podem ver, do felino. É, eu quero que vocês saibam que, obviamente, isso aqui é uma, é uma informação que veio canalizada para essa comunicadora e que, ok, você pode acreditar, pode não acreditar, você tem efetivamente a sua própria relação com o seu animal, com o seu felino. É, e sabe, provavelmente, que eles têm uma conexão muito grande com o divino, com o universo, principalmente felinos. Todos os animais têm, mas principalmente felinos. Então, eu deixo aqui essa pergunta, essa resposta, para você processar, para você aprofundar por si mesmo e ver realmente se faz ou não sentido, né? Já que você tem a experiência de ter um animal felino do seu lado, né? Outra pergunta: por que às vezes é mais doloroso perder um gato de estimação que um amigo ou parente? Aqui, antes de entrar na resposta, como comunicadora intuitiva bastantes anos e com experiências de tutores e a minha própria experiência, eu posso dizer para vocês que os animais, e aí tanto faz qual tipo de animal, eles têm a capacidade de se conectar com a nossa criança interior. Então, as emoções são sempre muito profundas, tanto a convivência com eles, né, durante o processo, a fase que eles estão, e principalmente quando eles partem. Também é um luto muito doído, muito profundo. E o motivo é exatamente esse, porque eles se conectam com a nossa criança interior e nós temos caminhos neurais, de amor incondicional que só acontecem quando existe um animal pelo meio. Às vezes a gente vai amar demais realmente um humano, uma mãe, um pai, enfim, um filho, tanto faz, mas não é o mesmo tipo de caminho neural que a gente estabelece de conexão com um animal, tá? Óbvio que não são todas as pessoas, mas muitas delas são. Então, se você está passando por um processo de luto com seu animalzinho, entenda que isso é relativamente normal, tá? Você não tem nada de errado com a sua dor e a sua intensidade de dor. É óbvio que tem que ser acolhido e que tem que ser processado, e se você não conseguir realmente superar, você precisa realmente tentar procurar uma ajuda, né, para realmente passar por esse processo. Vou lá com a resposta então. É uma questão de paixão e comprometimento. O amor que nutrimos por vocês é diferente do amor que recebem da maioria dos seres humanos. Nós vemos o melhor que vocês têm dentro de si e não julgam. Assumimos o compromisso de ajudá-los a serem saudáveis e íntegros. Em algum nível, vocês sentem isso e reconhecem o valor dessa dádiva. Ao contrário do que acontece na maioria dos relacionamentos humanos, nosso amor é puro e descomplicado. Por isso, quando deixamos vocês, geralmente sentem uma dor profunda, pois o nosso amor toca fundo o coração de vocês. Nós também guardamos em nosso ser a lembrança do ser livre e cristalino que vocês na realidade são. Sabemos quem vocês são, seres cheios de luz e de amor que transcendem os medos e os padrões destrutivos. Quando deixamos vocês fisicamente, vocês ficam sem o nosso apoio amoroso. Mas aqui volto também a trazer um contexto que o vazio, fisicamente falando, ele pode ser muito doído, mas a consciência de saber que esse animal vai viver dentro de você, através das suas memórias, até o seu último dia, também é um lugar de força e de acolhimento que você pode ter, principalmente nesses momentos onde a dor é mais profunda, mais lacerante, né? E a última pergunta que eu trago aqui, que é uma pergunta de questão prática para a gente, né? Como podemos ajudá-los a se sentirem mais à vontade na clínica veterinária e tudo que conleva isso? Resposta: preparem-nos antes e procurem eliminar qualquer coisa que possa nos estressar. Já sabemos que felinos, em geral, já vi felinos que não são tanto, mas na maioria dos casos, felinos são extremamente eh, estressados
se estressam facilmente quando você tem alteração no ambiente onde eles se encontram, e o ambiente não quer dizer somente o lar, a situação, mas também é, o ambiente humano de emoção que o humano traz todo dia quando volta para sua casa e quando está em casa, né? Então, isso também altera demais eles, a resposta. A maioria das clínicas veterinárias é um ambiente hostil para nós. Não sabemos, não gostamos de ficar perto de pessoas e animais que não conhecemos. Eis aqui algumas maneiras para vocês nos ajudarem. Um, leve-nos à clínica veterinária em horários de pouco movimento ou que só atenda gatos. Claro, gente, isso se for possível, né? Se for uma emergência, é óbvio que isso cai por terra. Preparem-nos para ir à clínica explicando-nos o que nos espera. Conversem com seus gatos, conversem com seus animais. E o conversar tem duas vertentes, não é somente falar. O falar é mais para a gente mesmo ouvir, e sim o que você expressa emocionalmente e sentimentalmente na hora que você está falando isso. É isso que eles vão receber. E eles entendem. Tanto faz se você está falando em chinês, americano, português, tá? A questão é principalmente o que você emite quando você está falando isso. E é o que eles vão realmente captar, né? Eles são mestres na vibração, na energia. Deem-nos a notícia pelo menos algumas horas antes. É isso que eu estou falando. Sejam positivos e mostrem entusiasmo. Sejam seguros, gente, seguros, claros e seguros, com você mesmo e com o animal. Coloque-nos dentro de um transportador de onde não possamos fugir quando estivermos dentro de um carro. Por quê? Porque existem muitos felinos que não dão conta de suportar esse processo todo, tá? De preferência, tente acostumar o seu felino, ainda jovenzinho, filhotinho, se for possível, de fazer esse tipo de movimento, de entrar em transporte, porque fica mais fácil depois para eles. Coloquem uma toalha, um cobertor ou uma roupa usada de vocês dentro desse transportador para sentir, para eles sentirem isso. Fiquem conosco na sala do exame, claro que isso tem que ser aprovado pelo veterinário e solicitado também, né? Mas na maioria dos exames, consultas é possível, não tem nenhum tipo de impedimento, né? E peçam ao veterinário que antes de nos examinar, lave as mãos com um sabonete que não contenha substâncias químicas, natural, principalmente quando a gente está falando de felino, né? Não deixem que nos deem mais de um medicamento por visita, se for possível, e levem-nos de volta para casa o mais rápido possível, tá? Então, esses são algumas dicas, orientações que, desde o ponto de vista de um gato, eles trazem para a gente minimizar esse nível de estresse, que significa retirar o gato da casa, tá? Se o gato for acostumado, se você tem um gato que você já passeia de coleira com ele, vai ser muito mais simples. Se você passeia com ele no carro, vai ser muito mais simples, tá? Mas isso é para um padrão maior de gatos que acaba que não tem esse costume de sair, tá? Apesar que cada vez mais eu vejo gatos ou tutores que realmente levam seus felinos para passear, mas isso vai sempre depender muito da personalidade de cada gato também. E se realmente ele foi acostumado, né? E agora eu vou trazer uma história extremamente interessante que para mim faz totalmente sentido e que foi canalizado pela Anne, né? Perdão, pela Kate, é, que fala o seguinte, também está no livro, tá? Está na parte inicial do livro. Em todas as culturas humanas existem histórias sobre a ligação profunda que um dia tivemos com o mundo natural, nós humanos. Também existem histórias sobre como acabamos nos separando e nos isolando de outras espécies e da própria Mãe Terra. Eu recebi telepaticamente uma história na qual três espécies resolveram permanecer conosco para nos ajudar a lembrar quem realmente somos. Vocês podem imaginar quem são. E a história seria a seguinte: houve uma vez, no começo dos tempos, um conselho formado por todos os seres, representantes das diferentes expressões do Criador, em todas as suas maravilhosas formas. Em torno da mesa desse conselho sentavam-se insetos, pássaros, répteis, mamíferos, marsupiais e seres humanos. Cada espécie contava sua própria história acerca de como havia encarnado para experimentar uma determinada forma de vida e aprender verdades específicas com todos os outros seres. O objetivo comum era chegarmos juntos a uma compreensão maior de nós mesmos e do Criador. A formiga escolheu uma forma que lhe ajudasse a aprender a cooperar com as plantas. A baleia jubarte escolheu ser cantora
e estudar a interação entre o som e a água, como meio, né? O falcão escolheu experimentar o voo rápido e explorar o elemento ar. E os seres humanos optaram por desenvolver o seu notável intelecto e sua destreza manual e a capacidade de comunicar verbalmente. No início, todos os seres estavam ligados pelo coração e éramos uma só família. Gostávamos de compartilhar as nossas experiências e nossas descobertas de vida no plano escolhido. Então, um dia, quando em nossa busca pela mente, o nosso apego pelas nossas próprias realizações se tornou muito mais importante. E nós, seres humanos, não voltamos mais ao fogo do conselho, conjuntamente com as outras espécies. Passamos a ser narcisistas, esquecendo-nos que tínhamos concordado em voltar ao conselho para contar aos outros sobre as nossas experiências. Passamos a nos sentir superiores. Começamos a esquecer que éramos todos uma só família. Criou-se um abismo entre seres humanos e as outras criaturas da Terra. A maior parte dos animais continuou a sua jornada, mas três espécies demoraram-se um pouco mais na reunião do conselho, decididas a corrigir essa lacuna cada vez maior entre os seres humanos e as outras criaturas. Num momento decisivo, essas três espécies optaram por deixar o conforto proporcionado pela companhia de outros da sua própria espécie para acompanhar os seres humanos. Esperando então guiá-los de volta ao Criador, de volta à sua conexão, de volta ao amor. E essas três espécies foram o cão, o gato e o cavalo. A partir desse dia, tudo o que precisamos fazer é parar e prestar atenção nessas três espécies, para que elas nos lembrem de quem realmente somos. Então, gente, para mim faz muito sentido. Eu já tenho uma frase, eu uso uma frase já há bastante tempo, que é a Revolução dos Bichos, né? Não é somente o livro de Orson Welles de lá atrás, mas também é efetivamente uma revolução, principalmente com essas três espécies, porque se você for reparar, na minha infância, né, há 40 anos atrás, os animais eles tinham uma função dentro da casa, né? E não estavam nem sequer dentro da casa, né? Os cavalos para você fazer caça, montar, força, os cães para guardião, né? Para realmente ter essa questão da guarda na casa, e os gatos para afastar realmente bichos e etc. E hoje em dia eles estão inseridos dentro das nossas casas, né? Então, para mim essa história fez muito sentido. E eu quis trazer aqui e compartilhar para vocês avaliarem, pensarem sobre o assunto. E se quiserem deixar algum tipo de comentário sobre tudo que eu trouxe aqui, por favor, seja muito bem-vindo. Eu vou adorar, compartilhar, que vocês compartilhem a história, o que vocês acharam sobre tudo isso, tá bem? E na próxima semana a gente encontra mais um vídeo aqui sobre os felinos. Gratidão.